Hello, minhas deusas! Estamos aqui no nosso episódio, hoje com uma convidada mais do que especial. Estamos aqui com a Cíntia Yokoda. Ela é uma nutricionista, especialista em esporte, longevidade e comportamental, nutrição comportamental. E a gente vai trocar algumas ideias aqui sobre assuntos atuais aí, que é estética, emagrecimento, o uso das canetas emagrecedoras e saúde intestinal. Bem-vinda, Cíntia! Obrigada, Má, pelo convite. Muito feliz em estar aqui para a gente poder debater, eu acho que temas tão atuais e ao mesmo tempo tão importantes, né? Sim. Vamos lá, primeira coisa de tudo, né? Hoje a gente tá no auge aí das canetas emagrecedoras. Acho que teve, por mais que tenha aí a questão da proibição, da Anvisa tentar dar uma pregada aí, ainda a gente tem um uso muito comum. E junto com elas, um emagrecimento não saudável, porque muitas vezes as pessoas que usam essa caneta não estão fazendo acompanhamento nutricional e tudo mais. Então eu quero que você me diga, na sua visão de profissional, o risco de você utilizar métodos emagrecedores sem o uso de acompanhamento correto. Omar, eu acho importante a gente trazer essa questão, né, que algumas pessoas condenam o uso da medicação, e eu vejo muito até essa falácia pelas pessoas, no sentido, mas você é nutricionista, o que você acha sobre o uso? E como você falou, né, na verdade, o uso correto, o uso, né, de uma forma acompanhada, eu não vejo um problema na questão da segurança da medicação, mas como você falou, em questão de os maiores problemas, os maiores, né, riscos que a gente vê, é justamente, gente, a questão do emagrecimento, quando a gente faz, né, principalmente de uma forma rápida, como as canetas vêm promovendo, então o que acaba acontecendo? Um risco de uma depressão muito grande da massa muscular, né? Então muitas pessoas estão emagrecendo com uma perda muito mais significativa de massa muscular do que propriamente dito, né, da gordura, que é o alvo delas, né? Perca de desempenho, né, tanto mental quanto físico, né? Isso do mental, né, com certeza, acredito que você já tenha visto muitos casos na clínica, né, de clientes que devem trazer isso para você também. Que ficam muito cansadas, sem vontade de fazer nada, se sentem como se fossem zumbis, né? Então, assim, esse ponto também, justamente por uma falta de energia. Outro ponto importante é o risco de desnutrição de fato. A gente sabe que com dietas mais restritivas, né? Justamente uma restrição ali imposta pela própria medicação, tá, gente? Porque o paciente começa a não conseguir comer muito, de fato, né? Então, isso faz com que ele tenha um risco muito maior, e até tem alguns já bem, assim, falados, né, na literatura científica, que é, por exemplo, queda de vitamina D, uma baixa absorção de ferro, alguns minerais, e isso tudo impactando na saúde, até né? mesmo uma depressão aí, né? Já Exatamente. indiciando aí pela essa questão nutricional, Com né? certeza. Eu acho que traz um agravamento de diversas questões, de diversos pontos da saúde do indivíduo, né? E além disso, a gente sabe também da questão intestinal, que fica muito, assim, eu acho que escancarado, assim, ultimamente, como as pessoas têm apresentado sintomas relacionados a problemas intestinais, tanto, né, pela redução do volume consumido, né, pessoal, mas também a gente sabe que, junto com o uso da medicação, pode acontecer piora de evacuação, né? Mas eu acho que o que mais pega aí, sim, é a questão do acompanhamento mesmo. Porque a caneta nada mais é do que ela vai diminuir o esvaziamento gástrico, né? E vai dar saciedade. Isso. Porém, se o comportamento não mudar, a janela de alimentação que esse indivíduo vai ter vai ser alimentações completamente disfuncionais. Então, cheias de gorduras, né, não ricas em minerais, nutrientes, e o que acontece? Às vezes, ou esse intestino prende, ou até mesmo episódios, né, de diarreia, coisas do tipo. Então, eu acho que, por isso, a importância sempre de estar alinhado a um profissional. Com certeza, Má. E até, eu acho importante isso que você fala do acompanhamento, porque são fases mesmo, né, que a gente vai passando com esse paciente, porque no tratamento, né, a gente tem uma progressão de dose, tem pacientes que conseguem ficar bem com doses menores, outros que a gente vai vendo a progressão, e acompanhado desses sintomas, e onde a gente sabe exatamente como você falou, muitas pessoas acabam optando por aquilo que é mais gostoso, que é mais palatável, justamente porque, por essa redução do esvaziamento,
paciente não quer comer, né? Eu digo assim, prato de salada exato, e um né? frango, né? Um filé Exato. de frango, assim. É até algo que a gente acaba tendo que prescrever de fato, orientar quantidades, né? E até, como você colocou, o acompanhamento, mas a gente vê não só acompanhamento nutricional, obviamente, não porque é minha área, tá, gente? Mas com certeza eu acho que um dos mais importantes, mas também do educador físico, que vai auxiliar esse paciente, da né? estética. Exato, porque a gente sabe que tem todo um impacto nessa questão da estética também. Então, eu acho que o uso tem que estar alinhado a um acompanhamento multidisciplinar, né? Eu sempre falo assim para minhas pacientes, eu falo assim, o uso da caneta, ela é benéfica quando a gente entende uma mudança de estilo de vida, né? Então, o paciente, ele vai começar a se alimentar melhor, vai fazer a prática de atividade física, a estética, ela vem ali para evitar os danos, porque a gente sabe que emagrecimento muito severo, ele vai promover uma flacidez. Quando não associado à atividade física, essa flacidez vai ser muito mais severa, Com né? certeza. Tanto facial quanto corporal. Que é o que eu sempre falo. Quando a gente tem esse acompanhamento, a gente consegue ter um caminho, uma trajetória muito mais tranquila, um resultado muito mais duradouro pro paciente. Né? Até porque a gente vai construindo esse resultado, né? Não esperando com que muitas vezes o paciente vai lá, perde todo aquele peso que ele acredita ser ok, benéfico, mas aí esses colaterais começam a incomodar, que é justamente toda essa questão física, né, que você expôs aqui, a questão tanto facial quanto corporal, numa percepção de maior flacidez. Pô, mas então eu emagreci, não ficou como eu gostaria. Tanto esses problemas relacionados à parte justamente nutricional, dificuldade em voltar a comer de uma forma adequada, comportamental. Muitas vezes o paciente tem um reganho rápido também, por questões de rebote não medicamentoso, mas principalmente, né, comportamental. Exato. Então, durante esse processo acompanhado dos profissionais, eu acho que é importante salientar que todo esse processo acompanhado é de construção para que você não tenha que correr atrás depois. Do prejuízo. Exato, que é o que a gente vem vendo, né? Sim. É que, na verdade, a maioria eu falo assim, a maioria das pessoas, eu me coloco como pessoas também. A gente somos imediatistas, Com né? certeza. A gente quer o resultado pra ontem. Por mais que a gente saiba que tem uma construção, a gente quer enxergar o resultado. E às vezes, nessa busca pelo resultado, você acaba sendo um pouco inconsequente. Com certeza. Né? Eu sou uma paciente da Cíntia, Verdade. né? Dedicada agora, Dedicada agora, falou muito uhum. bem. E realmente, essa questão do comportamento, ela é totalmente assim, a virada de chave pra tudo. Né? Então, eu tinha compulsão alimentar, que era algo que me acompanhou basicamente a minha vida inteira. E foi somente depois de eu entender a junção de fatores que eu consegui manter resultados. Porque é aquela história que a gente sempre fala. Era uma montanha russa. Então, eu subia, descia e não mantinha resultados. Exato. Porque o comportamento, ele se mantém ainda nos anteriores, nos antigos. Todo né? um padrão, né, Má, que você tinha. E é importante trazer isso porque é muito comum a gente ver um padrão hoje, dentro de transtornos, né, você trouxe a questão da compulsão alimentar, mas a gente sabe que existem hoje transtornos que ficam no não específicos, né, porque a gente não encaixa em um específico, mas que atrapalham, de fato, o paciente atingir um resultado e manter o resultado. Mais importante que Exato. tudo. E é o que você comentou. Muitas vezes não é uma falta de força de vontade desse paciente, não é uma questão de metabolismo, é uma junção exatamente como você colocou, ele tem dificuldade de mudar esses hábitos, esse comportamento, de compreender todos esses aspectos, né, ambientais, gatilhos que promovem com que emocionais. Né? Exato, que é o que a gente via muito, Sim. né? E de fato é o que, como você colocou, quando você consegue melhorar esse aspecto, que você atinge um resultado, né, e consegue manter ele, mas com certeza, você é prova disso, né? Fazendo tudo aquilo que você teve que aprender a fazer para alcançar ele também. Não é só, cheguei aqui e agora eu vou parar, né? E uma coisa que eu sempre falo para todos os meus pacientes, ninguém vive só de alto, né? Então, é normal no caminho, por mais que você esteja totalmente equilibrada, mantendo rotina,
É normal um dia você, não querer treinar, um dia você, eu vou comer um doce, eu vou comer fora da dieta. Coisinha. Isso não eu falo que é esse terrorismo alimentar que às vezes é impulsionado em nós, e quem já sofreu com obesidade e tudo mais, eu acho que isso são fantasmas que acompanham a gente ao longo da jornada. E entender que isso é permitido dentro de uma manutenção, ok, não é um terrorismo. Claro, é como você colocou, eu acho que às vezes as pessoas têm essa ideia de que estar em um programa alimentar, estar, né, melhorando essa questão, né, do hábito como um todo, exige 100% de acerto. E não é bem assim, de fato, né? É como você colocou, o importante é que a gente tente mais acertar do que errar, obviamente, mas eventualmente é normal e esperado que a gente tenha os dias que a gente saia, né? Não sei você, mas, por exemplo, você como nutricionista, eu acho que tem aquela pressão, por exemplo, se alguém te vê comendo doce, mas pode? Nutricionista come doce, você sente isso? Muito. Isso é uma coisa que, gente, não façam isso com as pessoas, tá? Porque eu brinco assim, às vezes quando eu encontro pacientes, ou eu sinto que às vezes eles têm essa sensação de que eu vou ter esse olhar de fiscal do prato, mas na realidade não, eu entendo muito, né, eu acho que assim, como eu te falo, principalmente eu acho que depois desse estudo da parte de comportamento alimentar, que foi a última pós que eu fiz, essa parte de neurociência, a gente entende que é natural isso, né, mas eu acho engraçado como existe essa pressão para o nutricionista, para o nutricionista mesmo, mas você come isso, mas isso pode, isso é permitido? E gente, na verdade, eu ouso dizer, que nesse aspecto, nutricionistas, educadores físicos, a gente que trabalha nesse meio, né? A questão estética também sofre uma pressão, de tem que estar sempre... sempre bem arrumada, sempre muito, muito produzida. Bonita, porque você vive aquilo, né? E realmente, se a gente for pensar de uma forma logística, a gente vende o nosso serviço. Claro, né? claro. Então, eu brinco assim, não tem como. Você como nutricionista... que, né, promove saúde através da alimentação, viver de fast food. Com certeza. Não condiz com a sua realidade. Acho que a gente tem que viver a nossa realidade. Porém, na parte alimentar, existe... eu falo que o alimento, ele é abraço. Com certeza. Né? Então, eu falo assim, a gente não tem que contar calorias quando você tá no almoço de família, com todo mundo reunido. Ali não é o momento, né? Mas também não significa que você pode comer a mesa inteira ali. Exatamente. Não é isso. E eu acho que é assim, com o acompanhamento, pensando nessa questão dos hábitos, pensando nas pistas ambientais, nos gatilhos que a gente tem no dia a dia, a gente começa a ficar justamente mais seletivo e entender quando, de fato, é um momento que a gente pode se permitir mais, mas justamente durante esse processo, durante essa caminhada, essa jornada, a gente vai trabalhando essa moderação que se torna algo muito natural, concorda? Assim, não, você entende que aquele momento não é um momento de ficar pensando nisso, ficar se culpando, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que você tendo, né, toda essa bagagem de acompanhamento nutricional, você vai estar muito consciente de que você vai comer tranquila, sem bitolar com isso, mas eu tenho certeza que não vai exagerar a ponto de ser algo como talvez você fizesse anteriormente, né? Eu sempre falo assim para minhas pacientes que a constância é muito mais importante do que a intensidade. Com certeza. Isso em todas as áreas, inclusive na skincare, na rotina de cuidados com a pele. Porque eu falo assim, sim, não adianta, né? Levando pra minha área. A minha paciente, ela comprar 20 produtos, ela usa esses 20 produtos apenas uma vez na semana, no restante da semana ela não passa nem o filtro solar, e ela quer ter resultado. É o que eu falo, é muito melhor ela fazer o básico, que é lavar o rosto, passar o hidratante e filtro solar, só que ela faça todos os dias. A pele dela vai ficar muito melhor do que ela usar 20 apenas uma vez. Eu acho que isso condiz para outras áreas, né? Com certeza. Atividade física, alimentação, acho que esse é o segredo, né? A grande maioria fazer ok. Exato. De vez em quando eu errar, não vai interferir nada na minha vida. Né? Uma vez, isso que você fala, mas muito... eu lembrei de uma frase, assim, de uma paciente minha, que ela até falou assim, olha, eleição a gente ganha com a maioria dos votos. Então é mais ou menos isso. Nunca é 100%, né? Então, de fato, é a gente ter justamente um número maior de acertos, mas não pensar em 100%. E não, essa questão da intensidade, muitas vezes,
Eu acho que isso tanto, né, se aplica realmente a todas as áreas. Por isso que eu falo que é tudo muito conectado, né, de fato. Quando a gente fala de saúde integral, é o que a gente espera, né? Justamente, a gente fala dessa intensidade, muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu quero perder X quilos para determinado evento. Então ela vai, nossa, faz aquela dieta restritiva demais. Um low carb da vida, Isso, vive só de água. Exato. E é um sofrimento, mas é aquela história. Você já viu quantas pessoas que fazem processos dessa forma que mantêm um resultado desse? Ninguém, exato. E além disso, eu acho que se torna algo onde a pessoa vai criando uma certa aversão àquele processo, por ser muito custoso, né? Por ser muito difícil. E é exatamente como você colocou. Muita intensidade, mas pouca constância. E a gente não constrói isso. É igual aquela pessoa que vai treinar, né? A gente explicando para outras áreas, ela dá tudo de si, ela faz 5 horas de treino, mas ela não vai a semana inteira depois. O que adianta? Exatamente. Então, eu acho que falta um pouco desse pensamento, dessa moderação, desse entendimento equilíbrio, mesmo. Exato, né? Eu acho que tudo é aquela frase assim, tudo me é permitido, porém nem tudo me é válido. Exato. É basicamente isso, eu consegui equilibrar todos os âmbitos da minha vida, e eu acho assim, ó, hoje o auge da saúde, da estética, é a estética regenerativa, é focada na questão da saúde. E eu acho que isso tem muita ligação com a relação à atividade física, a questão alimentar, a questão da microbiota intestinal. Com certeza. Porque eu sempre falo assim para minhas pacientes, pele, vamos falar de um fator que é muito, muito falado lá na clínica, entre minhas pacientes, acne. Acne é multifatorial. E um dos fatores que influenciam muito a acne é a alimentação. Então, eu brinco que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, esse segundo cérebro, ele precisa estar equilibrado para que todos os metabólicos do meu corpo funcionem de maneira correta. Então, a alimentação, o intestino, hoje, com a alimentação que a gente tem, que basicamente é rica em conservantes, corantes, tudo que é ruim para a nossa saúde intestinal, eu acho que ela tem uma grande ligação à falta de saúde intestinal. Concorda? Com certeza. E essa questão, né, do intestino, eu falo assim, há mais de 10 anos a gente vem, né, eu acredito que você também veja muito isso, vendo como cada vez mais ele vai ganhando foco em todas as áreas, né, dentro da saúde, tanto essa questão externa, quando a gente pensa em estética, né, quanto na questão de saúde de forma geral, para performance, pensando em emagrecimento, pensando num processo de ganho de massa muscular, tudo isso depende da microbiota intestinal, né, e é como você colocou, até, você falou da acne, né, mas a gente pensar até que a parte do intestino também regula, além de absorção nutricional, mas a gente também vai ter a questão imunitária, né? A gente também vai ter ali, tem muito da questão de gasto energético vinculada ao intestino, tem muitos estudos ainda sendo conduzidos nessa área, mas a gente já sabe que existe sim um mecanismo ali. Essa questão da pele, como você colocou, eu vejo muitas pessoas que, assim, no consultório mesmo, se a pessoa apresenta padrão de evacuação alterado, se ela já tem muita irritabilidade, muito gás, distensão abdominal, geralmente elas reclamam muito de acne também. Pode acontecer também de uma modulação hormonal, concorda? Sim, que influencia totalmente muito, nisso. Né? E aí a gente vê essa falta de equilíbrio de forma geral. Se a pessoa está desbalanceada, né, tanto na questão nutricional, muitas vezes carente de nutrientes, isso, gente, independente até do peso, porque as pessoas pensam assim, nossa, uma pessoa desnutrida é uma pessoa com baixo peso. E não é assim, né? Inclusive, acontece mesmo, até um dos riscos, né, quando a gente fala da medicação, é a pessoa vincular esse emagrecimento a uma saúde e piorar ainda mais essa parte de microbioma intestinal, essa parte da microbiota na questão da pele, do cabelo, que eu vejo muito também. Sim. Uma das coisas assim que eu vejo, e até uma coisa que eu ia colocar pra você, que as pessoas chegam assim pra mim e falam assim, nossa, comecei a usar a medicação, mas ele causa queda de cabelo, né? Eu não sei se... Não é a medicação que causa queda de cabelo, gente. Gente, canetinhas não dá perca de cabelo, não faz perder cabelo, não é a caneta que faz isso, tá? E acontece muito, né? Essa é uma queixa muito comum, né? Sim. O paciente tá lá, fala pra você, ó, Marília, tô
emagrecendo e tal, meu cabelo começou a cair, essa medicação me faz cair o cabelo, né? Que é o déficit nutricional que causa, né, a queda de cabelo. Exato. E geralmente, até essa questão da pele, né? Mas às vezes o paciente já quer, assim, uma coisa que aconteceu já no consultório, que às vezes a paciente chega, ela já, né, perdeu, como eu falei pra vocês, sem o acompanhamento devido, ela vai lá com medo de reganho, mas ela vai se queixar justamente, cabelo não tá legal, a pele teve esse processo, né, de derretimento facial, derretimento facial, uma flacidez muito exacerbada, exato, né? Isso, e aí o que acontece? Às vezes ela quer começar, ou ela já até fez uns tratamentos estéticos, eu quero fazer o preenchimento, eu quero trabalhar com isso e aquilo, mas se ela não adequar essa questão nutricional, isso vai funcionar? Não vai. E eu falo assim, ó, na anamnese que eu faço com as pacientes, na consulta inicial, as primeiras perguntas que eu faço é a questão nutricional. Então, como que é a sua alimentação? Você bebe água suficiente? Eu bebo 2 copos de água no dia. Não tem como. Que é muito triste, gente, quando vocês falam isso, eu sempre falo que o nutricionista morre. Não, eu também morro, tá? Não é só nutricionista, não. Porque eu falo assim, não tem como eu tratar uma pele se eu não tiver água. Com certeza, Qual que é o maior componente do nosso corpo? É a água. Então, eu falo assim, não tem como eu bioestimular um colágeno se eu não tiver como irrigar esse colágeno. Não tem como eu fazer um preenchimento se esse preenchimento vai basicamente ser sugado, porque essa pessoa tá desidratada. Isso é importante, né? Às vezes o paciente chega pra você, eu acredito que muitas vezes ele não tem todo esse alinhamento e ele... Como você nem colocou, imagina, né? Exato. Né? Essa ligação. E até alguns comentam assim, talvez, já fiz um acompanhamento, aliás, um procedimento anterior, mas não durou nada. Não tive resultado. Exato, acreditando que o produto não era bom, ou o profissional, mas muitas vezes é essa falta dessa informação. Alinhamento, exato, né? Eu falo muito isso sobre a questão dos bioestimuladores de colágeno. Bioestimuladores de colágeno, eu gosto de ter uma conversa muito elucidária com os meus pacientes, porque a maioria não é da área, então eu não consigo explicar com os termos técnicos, claro, né? Então eu sempre brinco com eles que o bioestimulador de colágeno é um adubo que eu vou dar para minha pele. Porém, se essa minha terra não tiver propícia para receber esse adubo, a planta não vai crescer. Então, por isso que eu falo muito a questão da alimentação. O paciente fez bioestimulador de colágeno e come açúcar pra caramba. O que vai acontecer, Cíntia? Não vai ter resultado. Glicação, entendeu? O açúcar mata nosso colágeno. Gente, infelizmente, o açúcar é gostoso, mas mata o nosso colágeno. Tem toda aquela questão da elastina, né? Sim, ele faz glicação e aí você... Então, assim, eu tô estimulando, ao mesmo tempo eu tô matando. Então, por isso que é importante essa questão desse auxílio nutricional alinhado aos outros fatores, pra gente ter um resultado bom. Porque realmente, senão eu vou colocar o adubo ali e o adubo não vai nem fazer resultado. Exato. E essa questão da água que você comentou, Mar, parece que é tão óbvio, tão pequeno, mas... Gente, é extremamente comum você receber um paciente que vai colocar que bebe menos de 1 litro. Que bebe, né? Quando chega com 1 litro, eu ainda acho vitoriosa. Porque a maioria é assim, eu bebo 2 copos de água por dia. Eu falo, meu Deus. E geralmente aquela falácia do, mas eu não sinto sede, né? Que é comum. E aí, exatamente como você colocou, eu vejo até questão de hipertrofia também. Às vezes as pessoas buscam... Nossa, eu como isso, eu faço aquilo, eu treino. E aquela história que esses tempos eu coloquei até um vídeo sobre isso, sobre a terceirização dessas responsabilidades, né? Porque a gente tá ali, óbvio, a gente tá ali pra executar nosso trabalho, a gente sabe disso, mas a gente depende do desempenho do nosso paciente. Exato, porque não tem como, gente... mas eu faço acompanhamento com personal e não tenho um bom resultado, mas você... Culpa do personal, gente. Exato. Esse é o ponto, né? E aí mas você não se alimenta bem, ou mas eu tô fazendo certo, tô me alimentando bem. Mas às vezes, gente, é como você colocou, quanto do corpo, quanto do músculo é água. E parece que é o básico, e às vezes as pessoas chegam, né, eu acredito que pra você até mais nesse sentido, buscando uma solução, né, para fins estéticos. Mas dava pra fazer isso, aquilo, com várias coisas, mas a base dele tá completamente inadequada. E eu brinco que eu sou meio que bombeiro. Às vezes as minhas pacientes chegam lá, tipo assim, querendo fazer várias coisas. Aí eu breco elas e falo assim, não, enquanto a gente não fizer isso daqui, que é o mínimo, limpeza de pele. Mas eu quero fazer isso. Não, mas a sua pele não tá totalmente obstruída. Mas você não quer ganhar dinheiro? Não. Eu quero te dar... solução pro seu problema. O dinheiro vai ser consequência dos tratamentos que a gente vai fazer posteriormente. Exatamente.
Então, eu acho eu importante breco isso. muito isso, eles. Porque às vezes eles vêm, porque TikTok da vida, Instagram, Nossa, com certeza. eles vêm com um monte de ideias, falam, eu quero fazer isso, isso, isso. Se tu não for pronta pra isso, eu não vou fazer em você, com certeza. entendeu? Até porque eu acho importante a gente falar dessa questão do profissionalismo, né? Porque, exatamente, não tem como, não existe milagre ali. Não adianta eu fazer um procedimento, né, no seu caso, que vai ficar bonito pra foto, só que depois não vai se manter. E a gente sabe que acontece muito, né? Muito, muito. Eu acho que até quando você colocou sobre a flacidez, e você falou de bioestimuladores, né? Uma coisa que o pessoal tem trazido bastante pro consultório, o pessoal que perde muito peso, né? Principalmente agora que, assim, a questão não é mais sobre emagrecer, né? É sobre quem vai manter, quem não vai, porque tá ficando cada vez mais acessível, sim. né? Eu acho que, pra quem sabe usar, como a gente falou, é muito bom. Muito Exato. benéfica. Tem mostrado aí bastante segurança, né? Mas eu falo assim, até sobre a flacidez corporal, até do uso dos bioestimuladores em região abdominal, que também tem muito isso, Bumbum. né? Exato. Exatamente, porque acaba acontecendo muito, né? Aparece aquelas bananinhas, o pessoal fica muito, né? Nossa, agora eu emagreci. Gente, porque eu falo assim para minhas pacientes, pensam comigo. Músculo, gordura e pele. Você perdeu essa gordura aqui de uma maneira muito rápida. O que a pele faz? A pele não gruda no músculo, ela desce. Entendeu? Então, por isso que é importante, quando você mantém um emagrecimento saudável, mesmo com o uso, né, das canetas, você consegue diminuir essa flacidez. Mas em alguns casos, ainda assim, é presente a flacidez. Por isso que é importante você, desde o início, tá ali junto com uma profissional para te orientar. Vamos fazer um bioestimulador? Outra coisa que eu sempre falo, bioestimulador não é... Fiz hoje, amanhã eu tô super estimulada, gente. O bioestimulador precisa de tempo pro seu corpo metabolizar isso. Então, assim, fiz hoje, daqui 6 meses. É mais ao longo prazo que você vai ver o resultado, exatamente, né? É um planejamento e gerenciamento. Bioestimulador, eu falo assim, você quer efeito Cinderela? É outros procedimentos. Bioestimulador é planejar, é eu fazer hoje pensando no meu futuro. Esse é o objetivo. A mesma coisa do uso das canetas. Vou começar a usar as canetas. Já vamos pensar em controlar essa flacidez agora, porque daqui 6 meses eu não estarei flácida. Exato, e é o que você falou, a gente vai controlando, vai gerenciando, a gente vai medindo, né, o que precisa ser feito durante esse processo. Eu acho que, eu escutei outro dia até uma outra profissional de saúde que eu atendo, ela até comentando, eu tenho percebido como parece que tem dado mais certo para quem não tem que perder tanto. Mas por que tá acontecendo isso? Geralmente, as pessoas que têm buscado mais para não perder tanto e tudo mais, são, querendo ou não, é mais fim estético de fato. Mas o que a gente percebe? Muitas dessas pessoas, às vezes, já têm ali um hábito mais saudável, já estão, né, treinando. Um lifestyle diferente, exato, né? Até porque essa questão de wellness tá mais em alta, né? E aí elas vão gerenciando, de fato, essa perda, né? Agora, muitas vezes, quando a gente pega alguém que precisa, né, ter uma perda muito grande, por diversos motivos, até a gente sabe que existe também todo um preconceito, né? Eu tenho pacientes que têm que perder bastante peso, mas que têm medo do que vão encontrar em termos, assim, da hostilidade da academia, dessa questão do treino, até um problema de incapacidade de realizar o treino no começo, né? Então, eu vejo que esses pacientes, a gente tem que trabalhar muito mais essa questão de ir trabalhando os hábitos. Por quê? Porque muitas vezes tem pacientes assim que acabam só usando, como a gente comentou, e aí eu vejo que esse prejuízo é muito maior nesse aspecto. Depressão de massa muscular, não há uma manutenção com exercício físico, a flacidez, que é algo que pode ser, como você colocou, né, Má? Pode ser algo que a gente vai controlando gradativamente, né? Mas nesses casos, se o paciente perde ali, né, sei lá, mais de 20, 30% do peso dele, muitas vezes, se ele não foi fazendo esse gerenciamento, não foi dando, né, uma assistência, ele vai estar num estado que muitas vezes não vai ter como a gente trabalhar uma questão estética, com procedimentos estéticos. Muitas vezes tem pacientes que acabam tendo realmente que optar pela cirurgia, né? Em alguns casos a gente não consegue, né, corrigir essa flacidez. Por isso que eu sempre falo que o preço do cuidado, da manutenção, ela é muito menor do que o preço do reparo. Exatamente. Né? Do preço que eu tô falando nem é financeiro, e sim mental, esteticamente falando. Com certeza. Porque eu falo assim, eu passei pelo processo de emagrecimento e
é uma delícia você acompanhar esse processo e curtir esse processo em todas as etapas. O que eu percebo muito das minhas pacientes, às vezes por emagrecimentos 20, 30 quilos, quando você chega no seu peso ideal, você se olha no espelho, você não gosta do que você vê. Que tá comum, né? Exato. Então, assim, por que isso acontece? Porque você não cuidou do processo, né? Você esperou chegar no objetivo para você ir reparando, sendo que você podia ir indo, fazendo manutenção, para quando você chegasse no seu objetivo, você ouvisse aquilo. Claro, eu falo que reparo tem pra gente fazer o resto da nossa vida, sempre tem coisa pra gente fazer, mas pra gente ir curtindo e admirando aquilo. Porque eu falo assim, independente da questão estética, da questão nutricional, eu acho que o grande objetivo nosso como profissional é promover qualidade de vida para o paciente. Com certeza. É promover bem-estar. Então eu falo assim, para mim não tem nada mais gratificante do que a paciente se olhar no espelho e ela falar assim, eu me amo, eu me reconheço, fugindo de padrões, entendeu? De se identificar dentro do seu próprio corpo, né? Da sua própria autoestima, né? Reconhecendo sua história, reconhecendo suas cicatrizes, entendeu? Isso é extremamente importante, porque muitas vezes, como você colocou, o paciente, né, parece que esse processo todo, eu brinco que parece que eles vão de olho fechado, sem olhar pro lado. É uma bisa, eles vão no bug jump e só vai, entendeu? Até chegar, né? É. E aí, quando você se vê, e eu acho que é frustrante demais, exatamente como você colocou, o prejuízo mental, né? De você se ver e você fala, pô, mas então não era isso? Que ia me trazer, né? Ia me fazer sentir melhor? Tem um paciente, que perdeu quase 30 quilos e ela, né, teve uma... Não fez atividade física, enfim. Perdeu o peso da maneira mais incorreta possível. E ela se olha no espelho e ela fala, eu me preferia quando eu era gordinha. Por conta dessa falta de identificação, sim. né? Esse falta de reconhecimento, você não se reconhece mais. Isso é muito triste, né? E isso, eu acho que, de fato, deve ser muito difícil para um paciente, porque quando ele começa um processo desse, ele também não se reconhece, justamente, quer buscar uma melhoria, quer buscar se encontrar de novo. E aí ele chega no fim da outra linha, né? E não se identifica também. Então, por isso que é importante todo esse acompanhamento, esse manejo, né? Para que a gente possa trabalhar como equipe todos esses aspectos, né? Porque o tratamento, até você coloca, mas eu acho muito engraçado isso, porque é muito real, né? Que quando o paciente vai, nem que seja fazer uma limpeza de pele, é um momento onde ele tá ali praticamente uma terapia, né? Sim, é um momento que ele reservou da vida dele pra estar ali, entendeu? Então é um momento muito valioso da vida dele. E eles trazem, né? Eles querem conversar. Sim. E a gente conversa de várias coisas com o paciente. Então, entender que todo esse aspecto da saúde, lifestyle, ser saudável, não tá relacionado só se você está dentro do seu peso, biologicamente tá tudo certo, mas é um contexto, eu acho que é o que a gente falou, de pensar no ser humano de uma forma integral. A mente tem que estar bem também, a parte comportamental. E isso, de fato, é o que resulta nessa beleza que a gente vê externa. Né? Eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, assim, trazer isso para as pessoas, para que vocês tenham essa consciência de ir cuidando de todos os aspectos, né, que vão te fazer se sentir melhor, se sentir mais felizes, né? E uma dica que eu sempre falo, assim, para amigas, pacientes, fuja de comparações, né? Fala assim, pegue alguém para você se inspirar. Mas não fique, que a perna da fulana é linda, que a bunda da fulana é linda, eu quero essa... Não, você tem a sua bunda, a sua perna, e você vai melhorar do seu jeito. Ninguém é igual a ninguém. Eu acho que eu falo que eu sou muito assim, apaixonada pela beleza, mas pela beleza de cada um. Porque eu falo assim, cada um tem uma individualidade, cada um tem uma beleza. E aprimorar de forma individual é o grande bonito, sabe? É o grande... Eu falo assim, que é o meu grande surfar, é isso. Então eu falo assim, quando eu vejo algumas meninas falar assim, eu queria tal perna, eu queria tal bunda. Eu ia te falar isso, que traz até uma falta de referência, ou fala de alguém, né? E aí você começa a entrar num padrão, porque assim, a gente sabe que no decorrer da história, a gente tem vários padrões de beleza. Então a gente teve padrões que eram os mais cheinhas, depois foi as mais cavalonas, musculosas. Ao longo, né, desse processo, agora né? é os mais slim, que é os mais bonitas, magras, definidas. Só que isso vai mudando ao longo da história. E eu sempre falo assim, fuja de padrões, né?
o foco, o objetivo é sempre a saúde. Claro. Então, a saúde dando ok, você vai ter o seu biotipo, a sua forma. E tudo ao seu redor vai... Estética, eu falo que é só consequência, né? Consequência de uma saúde ok, de um intestino ok, de uma hidratação ok, de um lifestyle ok. A pessoa vai ser bonita. Não tem como a pessoa ser feia. Não tem. Né? Tá entregando tudo ali. Exatamente. Então, eu falo assim... É um conjunto de fatores, porque eu brinco, tem uma frase que minha avó falava, de que vale a bela viola, é uma frase das antigas, tipo assim, não adianta nada, a embalagem bonita se por dentro tá oco. Com certeza. E aí eu já falo, tanto na questão nutricional, quanto na questão mental, espiritual, tudo isso é relacionado. Com certeza, eu acho que, e quando a gente traz essa questão do cuidado integral, de a pessoa estar... É muito mais, gente, do que modismo, do que a gente vem vendo, né? Principalmente, né, como você colocou hoje, nessa questão de muita exposição, mídia, né? Tem TikTok, tem Instagram. Eu acho que a gente tem essa questão da comparação eu acho natureza, né? Exato. Você fica ali alimentando e às vezes se torna até algo doentio. Exato, né? Exato. Você vai algo por... E eu sempre falo assim, o que a gente... vê, lê, consome a gente, cria as nossas identidades. Então, cuidado com o que você consome na internet, né? Exatamente. Não é só o que a gente fala da questão, isso que você falou é muito real, né? Não só do que a gente se alimenta, mas o que a gente coloca pra dentro, né? Isso é real. Então, isso da comparação, que é uma coisa que você trouxe, eu ia até falar mesmo. Às vezes a pessoa traz, até no seu caso, até tem alguns pacientes que se identificam muito com ela aqui, né? Tem o lipedema. Exato. E aí eu tive um avanço muito bom no meu lipedema, né? No último ano. E realmente, assim, pra mim foi um avanço muito... Foi além do esperado, né? Eu choro mesmo, se eu ficar falando, lembrando de como era, né? Minhas pernas antigamente, como é agora. Tipo, pra mim é uma vitória. Mas foi uma vitória com um conjunto de fatores que mudou. Foi o que eu falei anteriormente. Foi a virada de chave que eu tive. Foi, e você foi agregando, né, aos poucos... Tudo que precisava ser feito, não foi algo rápido. Não. Foi algo que as pessoas enxergaram o resultado agora. Mas que foi construído ao longo de muito tempo, né? Eu sempre brinquei assim, né? Enxergaram agora, porque agora eu mostro as pernas, né? Verdade. Porque como era algo que eu sempre... Faz uns 4 anos, mais ou menos, que eu abri abertamente, que eu tinha lipedema. E realmente, eu não usava short, eu não usava saia. Por mais que eu me aceitava, eu me amava, mas me incomodava. Eu nunca neguei isso. E quando eu consegui, né, nesse caminho da alimentação, a parte mental... Gente, pra vocês terem noção, eu consegui fazer a virada de chave quando eu entendi a importância da saúde mental. Então, eu vivia numa vida extremamente atropelada, vivo ainda, mas de maneira equilibrada. Hoje né? você lida muito melhor com isso. Lido muito melhor. Então, a parte do estresse, ela me influenciava muito... Aí, na questão da compulsão. A questão, né, do conforto em cima da alimentação, aí falhava na atividade física. Então, era um conjunto de fatores que eu não tinha resultado. Então, quando eu comecei a ter resultado, que as pessoas, nossa, mas sua perna mudou do nada. Não, gente, não mudou foi do nada. Foi mais de um ano, quase um ano e meio. Foi construindo luta, isso, né? É que eu brinco que agora eu mostro minhas pernas, mas antes eu não mostrava, porque eu me incomodava muito. Não, e isso é algo importante, porque eu vejo muito assim... Hoje, não acredito que, né, para vários profissionais, mas, por exemplo, como eu tenho você como exemplo de paciente, às vezes a pessoa chega e fala, nossa, eu também tenho lipedema, eu descobri, eu quero ter um resultado assim, eu quero ter um resultado assado. E é importante trazer isso, eu achei importante a gente abordar isso, porque, de fato, para que as pessoas possam entender que não foi algo rápido, foi uma construção até bem gradual, onde a gente foi modulando tudo. Você teve, eu acho que essa questão... Principalmente a parte comportamental, que melhorou muito ao longo desse avanço. A gente já, né, sentou e discutiu sobre, né, todas as suas evoluções ao longo desse processo. E até foi, eu acho que acima do que a gente esperava, né, acima das expectativas, porque na realidade, quando a gente começou a pensar nesse tratamento do lipedema especificamente, né, Má? Foi algo que você, na verdade, pensava na cirurgia mesmo, né? Sim. E assim, chegar nesse ponto... onde você não teve, né, que fazer mais essa cirurgia, foi algo que a gente ficou realmente, assim, foi além do esperado, né? A gente ficou muito feliz, mas para que vocês entendam que cada caso é um caso e que exige essa... comprometimento. Exato, né? Essa determinação, esse comprometimento essa constância. Eu lembro até quando a gente falava assim, você já treinava muito bem,
já estava muito alinhada na questão da alimentação. Mas eu comia doces, chocolate. E às vezes tinha aqueles desequilíbrios, né, na parte da compulsão, comia além do exagerado. E aí foi com o acompanhamento da Cíntia mesmo, nessa questão de comportamento, de eu entender que, tipo assim, a vida é feita de escolhas. Eu sou uma adulta e eu não tenho que fazer o que eu quero fazer. Eu não sou uma criança. Eu preciso fazer o que tem que ser feito. Trabalhar esse poder inibitório. Exato. Que você precisa, então, né? tipo assim, mas, pô, eu sou adulta, eu tive um dia estressante. Ótimo, todo mundo teve um dia estressante. Vida que segue. Eu lembro até como você melhorou e hoje eu até falo que hoje você faz muito mais que eu. Quando eu colocava pra você, mas você tem que fazer o cardio, que você treina. Mas eu tô treinando 5, 6 vezes. Eu falava, não, mas Marília, você tem que fazer cardio. E era algo que no começo pra você era difícil, né? Era muito complicado. E hoje eu vejo, eu até tem vezes que eu printo ela. Às vezes eu printo ali, mas pra mostrar. Porque tenho muito mesmo essa pergunta, essa demanda, agora eu acho que com a luz, com foco no lipedema. Principalmente lipedema associado ao uso da medicação, Sim. né? Que a gente tem visto muitos estudos legais sobre. Mas o pessoal falando, nossa, mas eu queria ficar com esse resultado assim, assado. Mas eu mostro, assim, como você mudou. E até quando você fala assim, nossa, o santo cardio dela. Mas por quê? Porque era algo que faltava. Então, você vê que todas as peças encaixam, né? Exatamente. Pra que você tenha tido esse resultado, Exatamente. E eu falo assim, eu com o meu lipedema... Por que eu falo em questão da comparação? Eu não vou mentir pra você que quando eu tava com a minha perna no auge da inflamação, eu não olhava as meninas na academia com aquelas pernas torneadas. Eu falava, puta, como que eu queria ter uma perna dessa? Mas eu nunca pensei, tipo assim, que droga, eu tenho essa minha perna aqui, não, eu servia de inspiração. E eu nem pensava que eu poderia ter a perna que eu tenho hoje. Então, assim, o meu objetivo era tão pequeno, né? Era só tá melhorando aquilo, né? Então, eu falo assim, eu nunca fui uma pessoa de me comparar esteticamente com outra pessoa, porque eu falo que nós temos belezas únicas. E quando eu vejo alguma mulher fazendo isso, eu falo, você é linda do seu... Tem como a gente melhorar o seu jeito. Claro. Sempre mas tem, né? Um jeitinho ficar igual ali. fulano, ciclano, né? Então, eu falo assim, que essa é a questão. O lipedema hoje tá em foco, tá no auge, né? Mas é uma doença crônica, antiga. Mas que o quê? Todo mundo... eu tenho lipedema. Lipedema é uma doença crônica. Inflamatória, crônica. Exatamente. Então, o lipedema não tem cura. Nem a cirurgia é a cura do lipedema. Qual que é o tratamento crônico? A alimentação, atividade física, drenagem linfática, né? E tudo... É o que a gente tava falando, né, Má, do começo. É você... Pra tudo que você fez pra atingir esse resultado, por que a gente tem que ter essa constância? Porque isso daqui você não vai poder largar a mão. Exato. Tipo, nossa, eu tive uma melhora, vamos colocar de 90%. Agora eu vou parar. Vou parar, vou relaxar. Daqui um ano minha perna tá pior do que tava. Exatamente. E é o que você colocou. Por quê? Porque é uma condição crônica. A gente sabe, até quando a gente fala sobre a questão do lipedema, mas trazendo aí à luz síndrome de ovário policístico, quando a gente fala da própria obesidade, por que a gente sabe que é algo continuado? Porque não é só ter atingir um resultado. A manutenção da doença crônica é essa. E hoje, quando você falou da glicação, né? Eu falo que assim, esse processo de glicação, de certa forma, é o cerne dessa questão inflamatória geral, né? Desestabiliza a parte hormonal, a gente tem uma piora em toda a questão, sono fica pior, cortisol, piora a questão, a glicação em si, insulina. Então, tudo isso daí a gente vai melhorar como? Parece que é algo tão fora, né, tão difícil, né? E não é difícil, é algo tão fácil. Exato. Quando a resposta não é a medicação tal, a resposta é isso, aquilo. Eu falo porque a gente vê uma crescente da questão até obesidade, das doenças crônicas, né? Mas o ponto é, se a gente trabalhar essas questões relacionadas a hábito, é o básico do básico, a gente trata tudo isso. Tudo. Né? Então, por isso a gente enfatizar tanto essa questão do básico muito bem feito, da constância, como você colocou até da questão do skincare, que às vezes as pessoas procuram produto X, Y, Z. Eu tenho paciente minhas que mandam mensagem a cada 3, 4 dias. Esse é bom? Eu falei, mas você já não comprou o outro faz 3 dias? Mas eu tô vendo. Eu falei, não adianta. Tem que escolher, né? Faz usa, aí depois a gente só... Porque nós somos mutáveis. Nossa pele também é mutável. Então eu brinco assim, a minha pele de quando eu tinha 18 anos era um tipo de pele. Hoje, com os anos que eu estou, é outro tipo de pele. Quando eu tiver meus 40 e pouco, é outro tipo de pele. E cada tempo a minha pele vai precisar de um estímulo diferente.
a mesma coisa. Não adianta eu ficar seguindo modinha, seguindo, né? É dica do TikTok. Não adianta. Use o que sua pele precisa com constância. Tudo na vida a gente precisa de constância. Então, é constância no estudar, é constância na alimentação, na atividade física, na beber água, na estética, né? É a rotina. Eu acho que tudo isso a gente precisa focar. Tudo que a gente quer atingir. Se eu quero ter um sucesso profissional, eu preciso ter rotina, ter constância em alguma coisa para eu alcançar esse sucesso. Eu acho que o grande problema da atualidade é o quê? Esse imediatismo, né? A gente quer ganhar dinheiro amanhã, a gente quer ficar milionário no mesmo mês que a gente começou um negócio. E não é assim que funciona. A vida é uma escada, né? E por muitas vezes a gente dá 2 passos para frente, um para trás. E tá tudo bem, é isso, né? E a alimentação, eu falo que ela tem essa questão, desse mesmo foco da gente ter a constância. Foi o que eu falei anteriormente, no início da nossa conversa. Eu comer errado um dia não vai prejudicar o que eu comi toda a semana. O que eu não posso é comer todos os dias errado. Exatamente. Né? Então, eu falo que é esse controle, esse equilíbrio que a gente precisa buscar em todas as áreas da nossa vida, né? E focar em saúde. Primeira coisa de tudo é a saúde. Então, é saúde do nosso corpo, do nosso intestino, da nossa pele. Você falou exatamente o que eu pensei. Dessa questão da gente trazer essa saúde. A gente fala tanto de health lifestyle, mas eu vejo faltar muito essa integração de pensar que não é só o que eu tô vendo. Comer bem, ir na academia é ser saudável. Mas, e a questão, igual você colocou, a parte mental, a parte espiritual, tudo isso faz parte de um contexto de saúde que vai ser refletido em tudo aquilo que a gente quer ver, né? Na questão estética, né? É o que eu falo, estética é consequência, né? Então, não adianta eu me alimentar mal, eu ter rotinas ruins, eu não dormir, o sono tem um mega Esse é triste, influência. Gente, porque uma coisa que você falou, Má, quando a gente fala de questões agudas, né? Um dia de academia muito bem feito não vai deixar você amanhã toda definida, como se eu faltar um dia, a alimentação, uma refeição ruim ou uma muito boa, um dia muito bom, não é o que vai ser o importante, Salvador, né? Mas o sono é um negócio importante, né? Muito, porque é agudo. E aí até entra naquela questão de modulação comportamental. Inflamatória. Exato. Então, você vê como são pequenas coisas no nosso dia a dia, mas que se a gente tiver um olhar para além dessas... Eu falo que às vezes a gente procura no extraordinário, né? A gente procura... Porque às vezes quem tá assistindo aqui vai pensar assim, meu Deus, eu tenho que fazer um monte de coisas para eu ter um resultado. E não, é só você fazer o básico todos os dias, em tudo, que tá tudo certo, entendeu? E isso, né, sem esperar aquele resultado, é aquela construção que a gente fala, né? E vem de um dia, no outro, e isso vai se moldando, não da forma como a gente imagina. Pra amanhã, o resultado amanhã. Exato, mas mexendo na sua rotina, começa a olhar pra sua alimentação, no que você tem feito, até como você colocou, tá usando o mesmo sabonete que você usa no corpo, no rosto, já tá errado. Então eu acho que é esse olhar pro básico, porque as pessoas têm essa mania de olhar no seu caso, como você colocou, procedimentos novos, creme novo. Na minha parte eu vejo muito, suplementação XYZ, que é nova, que faz pra isso. fazer dieta tem que comer salmão. É caro fazer dieta. Gente, fazer dieta não. É o não básico, nem fazer né? dieta, né? Que eu não gosto comer bem. Né? Eu não gosto desse verbo, fazer dieta. É reeducação alimentar, porque exatamente. Dieta você faz por um tempo e para. Exato. Educação alimentar você tem que fazer pro resto da sua vida, né? Até que se torne, é algo que a gente vai fazendo, né? Pra atingir, se tornar um hábito. Exato. Pra gente vai atingindo as estratégias, vai alcançando, né? De acordo com cada momento. E uma questão pessoal aqui. Comer certo é mais barato do que comer errado. Com certeza. O que eu economizei com esse 1 ano e pouco aí de iFood, vocês não têm ideia, não, gente. E essa noção que as pessoas têm, né? De que é muito mais caro. Sim. Porque elas vinculam justamente a esse apelo que a gente vê de indústria, de que que eu tenho que tomar whey e tal. Suplementação, eu acho que pelo nome já é suplementar. Se você não consegue dentro da sua dieta, aí você usa suplemento. Mas se você consegue uma alimentação ok, você não precisa suplementar. Eu acho que é até
a gente acaba até lançando mão disso, mas pela praticidade por conta da correria do dia a dia, né? Exato. Do que propriamente dito, porque precisa ser assim ou ser assado. Exatamente, igual a questão do whey, né? E tem que começou a fazer academia, tem que tomar whey. Não, você tem que comer a quantidade correta de proteína. Se você não consegue isso no seu dia a dia, o whey vai te ajudar. Mas não é obrigatório você ter que, né, ingerir o whey. E até quando a gente fala, eu acredito que vale para sua área também, no que realmente funciona, eu acho que dá pra contar na mão que funciona, Exato, né? que é o que eu falo, por exemplo, na minha área sobre skincare. É 3 passos, gente, obrigatório. Uma limpeza boa, hidratação e filtro solar. É o básico, entendeu? Mas eu quero colocar vitamina C. Tá, se você conseguir dentro da sua rotina, ok, mas não é obrigatório. Obrigatório é 3 passos, é fácil, não dura 1 minuto. Entendeu? Então você não vai, eu não tenho tempo. Não precisa de tempo, gente, dá pra fazer. Dá pra fazer. Entendeu? Eu acho que essa dificuldade que a gente já cria, essa lacuna comportamental, essa questão psicológica, né? Que é mais fácil ocupar o outro, né? Exato, que foi aquela questão da terceirização. É mais fácil eu dizer que não dá, que eu não tenho tempo, que é muito caro. Mais confortável. Exato, porque isso eu acho que é muito humano as pessoas recorrerem a essa terceirização da culpa, né? Não é por minha causa, né? Mas aí que tá. Terapia é importante pra gente entender, se colocar ali como centro e entender que você é responsável pelas suas escolhas. Exatamente. Né? Então, assim, não é o outro culpado por você não comer bem. Eu não tenho tempo. Porque minha mãe não faz a comida que eu preciso comer. Porque a minha esposa não faz a comida, meu marido não faz. Você é adulto, você vai lá e cozinha a sua comida. Basicamente é isso. Exatamente. Né? E eu acho que é o que a gente falou. As pessoas tendem a complicar muito coisas que não deveriam ser assim. E óbvio, como você colocou, é uma lista enorme de coisas que você tem que mudar. Começa pelo básico. Exato. É uma coisa, arrumou isso, melhora outra. Em quanto tempo? Não importa. Eu falo assim, não importa desde que você... Eu lembro de uma parte de um livro que eu tô lendo de novo, uma coisa meio filósofa, assim, sabe? Mas eu tô lendo um livro e ele fala justamente, né? É sem pausa, sem pressa. Constância, que é o que a gente falou aqui no episódio inteiro, a importância da constância. Então, constância é pra tudo. Então, pra você construir músculo, é constância, é anos ali, né? Fazendo a musculação pra você criar uma musculatura, pra você ter um intestino ok, é anos ali você tendo uma alimentação equilibrada, anti-inflamatória, pra você ter uma pele maravilhosa, uma pele do sonho, uma pele de rica, é anos você fazendo constância. Que eu sempre falo assim para minhas pacientes, 2 pacientes de 30 anos, uma faz procedimentos e uma não faz nada. Com 30 anos, não vai ter diferença nenhuma na pele delas, elas vão ser basicamente iguais. Mas essa que faz várias coisas, quando tiver chegar nos 50 anos, ela vai estar bem diferente dessa que nunca fez nada. Qual que foi a diferença? Constância. Entendeu? Então, eu acho que pra tudo, da questão do livro que você falou, não só na parte alimentar, a vida é constância, né? É você insistir no seu sonho, é você insistir nos seus estudos, é você insistir no que você quer. Eu acho que é o grande... a gente entender essa questão de parar de preguiça para as coisas que a gente quer. Se você quer, vai lá e enfia a cara. Vai dar trabalho? Vai, a vida é cheia de trabalho. Entendeu? Até seria estranho se não tivesse. A gente fala assim, né? São problemas que a gente tem, mas a gente tem que torcer para ter pequenos. Mas é essa jornada mesmo, né? E que bom, a gente tem problema que a gente escolhe ter, não Exatamente, com certeza. Eu acho que quando você fala dessa questão de constância, ter essa ideia de construção, de gradual, de parar de ser imediatista e pensar e terceirizar a culpa. Então, essa grande mensagem de fazer um pouco todo dia, né? Exato. Eu sempre falo assim para meus pacientes que a preguiça, ela come a gente pelas pernas. E quando eu falo preguiça, não é que a gente tem que ser produtivo toda hora. Eu sou um pouquinho workahólica, então eu sei que eu tenho essa questão de eu tenho que ser produtivo toda hora. E eu tento me controlar isso. Mas a questão é de você parar de procrastinar. Para, né? De deixar pra depois sua saúde, deixar pra depois seus sonhos. Faça um pouquinho todos os dias, você vai chegar no resultado, você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Quando a gente entende isso, a gente tira um pouquinho até essa questão da ansiedade,
né? Essa questão de consome a nossa vida, essa questão da gente querer pra ontem as coisas. Ficar com a cabeça sempre no futuro, né? Exatamente. Então, assim, por que eu falei que dieta eu abolino esse nome? Porque lembra no imediatismo. Então, eu vou fazer a dieta, sei lá, tem os nomes... Cetogênica, low carb. Pô, você vai viver isso pra sempre? Não. Então, não é o certo, entendeu? O certo é você pegar uma constância e ir seguindo aquilo, construção, né? Pra tudo, relacionamento, amizade, vida financeira, vida profissional, tudo é constância, né? E a gente fala pouco, né? Assim, falar que a gente falou bastante coisa hoje. Então, assim, ó, basicamente, eu acho que pra deixar aqui, né, registrado aqui pros nossos, pras nossas deusas, nossos ouvintes, a importância do equilíbrio, eu acho que em todos os âmbitos, né, da vida. As canetas emagrescedoras não são o terror. O terror é você usar elas de maneira errada. Sem acompanhamento, fazendo um déficit nutricional muito intenso. Exato. Eu acho que, eu ia falar na hora que você falou, né, elas não são esse terror todo, mas também não é milagre sozinha, né? Então, tudo muito bem conduzido, muito bem alinhado, com esse equilíbrio e constância adequada, porque ela não exime essa necessidade dessa constância, dessa introdução de novas rotinas de melhoria de hábito. Eu acho que da questão do milagre, muita gente que vê uma pessoa que emagreceu, mas usou Monjaro. Exatamente. Tá, mas não viu acordando cedo todos os dias, indo treinar, não viu comendo as frutinhas, os leguminhos. Preparando comida tarde da noite, né, pra deixar pronto pra semana. Essa organização, né? Eu falo que a caneta, ela é um facilitador, né? Ela auxilia, mas se tu não fizer a tua parte... Não vai adiantar. Não vai manter o teu resultado. Até porque, isso que você fala, Maia, eu até falo só de mensagenzinha assim pra fechar assim no final, mas... Se fosse a resolução dos problemas, né? A gente tem um problema mundial da questão da obesidade e todas as comorbidades que a gente vê associada ao problema da obesidade, né? Então, hipertensão, diabetes, né? A gente tem a síndrome metabólica aí como o grande vilão dentro das doenças crônicas. E se fosse verdade que ela é esse milagre todo, teria que ter resolvido isso tudo. E não para de crescer. Então, a gente sabe que a chave não é bem ali, é como você colocou, é um facilitador do caminho. Mas não é quem vai te manter ali dentro, né? Vai te manter saudável, vai trabalhar a questão da longevidade, enfim, tudo que a gente estava comentando ali. É isso. Beleza começa de dentro pra fora, né? Pra gente sempre deixar isso bem gravado na nossa mente. E a gente entender. Você que vai passar pelo processo, tem vontade de passar pelo processo, procure um profissional, gente. Eu falo que ele estudou anos e anos e ainda estuda, né? A gente que é da área da saúde, a gente nunca para de estudar. Então, nada melhor do que ele pra te orientar, tá? Não vai por dieta da amiga, do fulano, do ciclano. Procura um profissional pra fazer. Não vai no TikTok também, não. Pelo amor de Deus. O TikTok tem hora... Quando minhas pacientes chegam em mim e falam assim... Vi um vídeo, eu já começo com palpitação, já. Que eu falo, ai, Jesus, já começa a me dar um negócio já. Porque assim, é dica de blogueira que nunca estudou um A sobre nada e ela fala aleatoriamente. Então, procura um profissional... Né, segue a orientação dele. Pra quê? Pra que você consiga ter os melhores benefícios do que você, pro seu resultado. De forma personalizada, né? Exato. Individualizada. E focando sempre na saúde, né? Então, porque eu falo assim, a gente não é ninguém se a gente não tiver saúde. Então, quando a gente foca em melhorar a nossa saúde, tudo vai melhorar. Então, o nosso desempenho vai melhorar, nossa beleza vai melhorar, a gente vai ficar mais ativo, a gente vai... Tudo vai melhorar, né? Então, eu acho que esse é o grande objetivo, tanto da questão da sua parte nutricional, quanto da minha estética. Porque por muitos anos, a estética foi vista, né, como supérflua, né? Algo, é supérfluo. Uma coisa fútil, né? Estética, ela tá relacionada à saúde da pele, ela tá relacionada à saúde emocional. Mental, exatamente, a autoestima, ela tem um punho totalmente aí científico em relação a desempenho, a questão de potência da pessoa. Então, quando a pessoa ela tá se empoderada, né? Ela tá se sentindo maravilhosa, todas as áreas da vida dela vai ser desenvolvida de uma maneira absurda. Isso aí é nítido. Então, eu falo que quando a gente foca na saúde,
todo o restante acaba se abrindo um leque de benefícios para nossa vida, tá? Com certeza. Então, para vocês ficarem aí ligadinha nisso, foca sempre na saúde. Estética, ela é consequência disso. Sim, eu queria agradecer. Imagina, você sabe que é sempre um prazer estar com você, né? A gente gosta de conversar Pouco. Só isso aqui. Nossas consultas é pelo menos 2 horas, Tem que né? deixar mais ou menos esse tempo, mas é sempre um prazer estar com você. Você sabe que a gente vê como que as áreas a gente, né, se integra muito e a gente troca muito informação de fato. E sempre bom estar com você. Eu que agradeço. E é isso, né, Má? Gratidão. E espero vocês nos próximos episódios. E estamos com um nome aí provisório, mas em breve a gente vai lançar o nome oficial do nosso podcast para vocês ficarem curiosos aí, imaginarem. Gente, foi um prazer. Até a próxima.